Olá família, paz e graça, irmãos e irmãs aí, mesa preparada, estamos aqui no mais uma jornada de comunhão, de partilha, de pão e mesa compartilhado. E muito bom, eu tenho o privilégio aqui, acho que é um tempo assim muito especial de toda essa caminhada, a gente poder fazer a leitura compartilhada de um pequeno opúsculo, uma reflexão que a gente publicou tem algum tempo, que já vou avisando, está disponível em português, espanhol, inglês, que é o Ele Teve Fome. Então nós temos disponibilidade em PDF, depois você pode seguir as orientações aí para ter acesso a esse conteúdo já por escrito. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer só uma leitura compartilhada aqui em 5 módulos, né, em 5 aulas, a gente refletir um pouco sobre o que quer dizer, né, que ele teve fome, depois de 40 dias ele teve fome no deserto. Fome de quê? Qual é a fome de Jesus? Quando ele diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então, se ele tem uma comida para comer que a gente não conhece, pode ser que a fome dele também não seja a mesma que a nossa. Então, é sobre isso que a gente quer compartilhar, uma reflexão. Então, a gente está aqui juntos, em família, mesa repartida, oramos aqui, colocamos nosso coração na presença do Senhor, para que seja mesmo um tempo de edificação e de crescimento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente quer compartilhar aqui é o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Então, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Quando Paulo faz uma afirmação assim, muito grave, né? Ele diz assim, entretanto, nisso que vou dizer para vocês, 1 Coríntios 11, verso 17, nisso que vou dizer para vocês, não vos elogio, porque as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. E depois ele vai dizer assim, que é por conta dessa má compreensão da mesa que há tantos entre nós, fracos, doentes e moribundos. Então, se você for ler esse texto lá de 1 Coríntios 11, você vai ver que Paulo está dizendo que muitas vezes nossas reuniões, por má compreensão daquilo que significa a mesa, o lugar de comunhão, o que de fato era a fome de Jesus e o que é o pão a ser compartilhado por ele conosco, quando nós não discernimos isso propriamente, Paulo faz algumas afirmações muito graves. Ele diz que nossas reuniões podem fazer mais mal do que bem. Ele diz, aquele que partilha o pão sem discernir o corpo está comendo juízo e condenação sobre si, e essa é a causa de haver tantos entre nós, fracos, doentes e moribundos. Então pode ver que Paulo está traçando uma trajetória de agravamento, onde ele está dizendo que algumas realidades até físicas, emocionais e certamente espirituais que estão acometendo a vida do povo de Deus são em razão de uma má compreensão e de uma má aplicação daquilo que é a mesa a ser compartilhada. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, baseado nisso, a gente quer, primeiramente, se for ler o texto aí que a gente, da reflexão que a gente colocou aí à disposição, no PDF e tudo mais, o primeiro capítulo a gente vai falar sobre a diferença entre estar perto e ser próximo. Então, muitas vezes, quando a palavra de Deus fala, ame o seu próximo como a si mesmo, há uma tendência da gente entender isso no aspecto do visível, da geografia, do contexto, né, do endereçamento, e não propriamente da relação. Então, quando a palavra de Deus está falando de proximidade, aquele que se aproxima de Deus, não está falando daquele que está perto de Deus. A fé não é um requisito essencial para estar perto de Deus. Por quê? Porque um dos atributos de Deus é que ele é onipresente. Então, num certo sentido, é como se Deus estivesse perto de todos. E uma vez que Deus está perto de todos, porque ele é onipresente, todos estariam perto de Deus. Então, eu até compartilho, para a gente entender isso melhor,
que talvez a maior perturbação do Satanás, do diabo, é que ele gostaria de ficar longe de Deus e não consegue, porque Deus está sempre por perto, né? A própria condenação do inferno só será uma condenação de fato, um tormento permanente, porque haverá uma sensação de proximidade sem uma clareza, sem a possibilidade de uma relação. Então, nada é mais frustrante do que você estar perto e, ao mesmo tempo, estar longe na relação. Então, quando a palavra de Deus diz, né, aquele que se aproxima de Deus, aquele que é o seu próximo, não está falando de uma distância física, mas está falando de uma relação íntima. Então, isso já começa a trazer para nós um desafio de reflexão. Por quê? Porque quando nós estamos falando da fome de Jesus, quando nós estamos falando da mesa, quando nós estamos falando da partilha do pão, não é aquilo que atende ao óbvio, não é aquilo que atende ao visível, não é aquilo que atende ao imediato, não é aquilo que é o resolutivo do problema, mas é aquilo que nos arremete a uma relação de intimidade. Tanto que quando Jesus está falando da ceia, todos os termos que ele vai falando da ceia, como ele explica, esse é meu corpo, que é oferecido por vós, fazer isso em memória de mim, o contexto da ceia ali, o cenário pedagógico de Jesus ali, é o mesmo cenário da relação íntima de um marido com a sua esposa, da esposa com o seu esposo. Então é uma relação de profunda intimidade, tanto que é na ceia que Jesus se despe do seu manto para tocar os discípulos naquilo que era quase que um sagrado do ser humano hebreu. Então o pé era uma coisa intocável. Lembra que Jesus estava tomando a ceia lá no ambiente dos fariseus, dos religiosos, e veio a mulher adúltera lá, a prostituta arrependida, e ela vai ungir os pés de Jesus com perfume, depois enxugar com seus cabelos. Aquilo é uma relação assim de uma intimidade incomum, acontecendo no meio de um jantar, de uma ceia. E aí os convivas daquele momento dizem, se Jesus soubesse que essa mulher era uma prostituta, não deixaria que ela tivesse com ele uma relação tão próxima. Uma relação tão próxima. Então, é disso que eu estou falando. A proximidade não é o aperto, não é o contato, mas é o conhecimento. Outro texto que ajuda a gente a lembrar disso é o texto da mulher hemorrágica, lá no Evangelho de Marcos. Lembra lá que está lá, todo mundo apertando Jesus, a multidão o apertava. No entanto, veio uma mulher por trás e tocou as vestes de Jesus. E Jesus diz, sinto que alguém me tocou. E aí os discípulos perguntam, como alguém te tocou se a multidão te aperta? Então isso ajuda a gente também a entender a diferença entre o estar perto, ter contato, você ter contato físico, presencial com Jesus e não ter uma relação íntima de profundo conhecimento com ele. Então Judas participou da ceia como quem está perto, mas não comungou o espírito da ceia como quem está próximo. Então a primeira coisa que nós precisamos discernir é que Jesus não está usando da ceia para garantir a presença em um determinado rito, em uma determinada liturgia. E muitas vezes nós transferimos a pedagogia da ceia para uma liturgia de direito de presença e não de uma pedagogia de tradução da intimidade. Vou repetir bem devagar. A ceia não é um ingresso de presença. A ceia é um testemunho de intimidade. Então a ceia é para produzir uma consciência de intimidade, de identidade, de conhecimento. A ceia é para que eu conheça de uma forma como não seria possível conhecer apenas estando presente. Então Judas esteve presente, mas não conheceu. A ceia é para que eu, não estando presente, conheça.
Então hoje nós não estamos mais presentes no mesmo ambiente em que Jesus estava, mas através da ceia nós podemos conhecer a Cristo tão intimamente quanto os discípulos que participaram da ceia que ele serviu. Falar de novo devagar. Judas estava presente e não conheceu. E agora Jesus diz que ele está estabelecendo uma pedagogia que me permite conhecer aquilo que os discípulos conheceram estando presentes, mesmo que eu não esteja presente. Então agora eu posso participar do mesmo Espírito, eu posso conhecer a Cristo através da ceia com a mesma intensidade com que os discípulos conheceram através do pão que foi servido pelo próprio Jesus. Por quê? Porque eu vou partilhar do mesmo Espírito, ainda que eu não vou participar do mesmo pedaço de pão. Então eu vou comungar a mesma ceia, como se fosse a mesma ceia sendo celebrada até hoje, em continuidade. Então essa é a leitura que a gente quer introduzir aqui, que a ceia é para nos introduzir numa consciência de intimidade e não para nos permitir participar de um evento de exclusividade. Então a ceia não é para eu ter certeza que agora eu frequento o endereço. Me foi permitido acessar o rito, a liturgia ou o evento. Não. Através da celebração da comunhão, eu agora posso conhecer tanto quanto eu sou conhecido. Então agora eu participo da natureza, eu comungo a mesma virtude. Eu me alimento daquilo que é ser corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz, aquele que não discerne, aquele que não tem consciência, aquele que não comunga a natureza do corpo que está sendo compartilhado, ele pode até estar perto, mas nunca será um próximo. Então, é esse pão que Jesus quer compartilhar conosco, que faz a diferença entre estar e ser. A ceia é para garantir uma convicção de ser e não apenas uma sensação de estar. Então a ceia não é para garantir que eu esteja. A ceia é para que eu tenha certeza de que eu sou, de que nós somos parte do mesmo corpo, porque comungamos o mesmo pão. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouco a gente volta com a segunda aula, nessa reflexão, dessa leitura compartilhada desse texto aí, ele teve fome. Então daqui a pouco.